Eu vou ler, né? Vamos estudá-lo, vamos meditá-lo. E a resposta está aí. Vamos ver a resposta de Deus para a gente. Salmo 77. Vamos ler esse salmo. Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Salmo de número 77. E vamos observar umas coisas interessantes nesse salmo. Esse salmo aqui, ele retrata muito a primeira parte dele, né? Eu divido ele em 3 partes. A primeira parte dele mostra muito a nossa realidade em muitos momentos de nossas vidas. Do tipo assim, você, se não passou, está passando, ou, eu te digo, não querendo com alegria no coração, vai passar. Né? Então, 77. Salmo 77. Salmo de Asaf. Era uma pessoa, era um levita escolhido por Davi para trabalhar no templo, na parte da música. Né? Mas não é isso que nós vamos falar hoje, não. Não é música, não, né? Apesar do pessoal aqui, né? E nem do Congresso de Músicas, Asaf, né? Diz então assim, o salmista: a Deus elevo a minha voz e suplico, a Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite, estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer. Começo a meditar e meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muitos se passaram. De noite, recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se de Deus de ser misericordioso na sua ira? Refreou a sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou no céu o trovão e as suas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrodou o teu trovão e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo com um rebanho para a mão de Moisés e de Arão. Não sei se você percebeu nesse salmo, 3 momentos em que aquele levita, Asaf, passava. Não sei se você percebeu. Se você não percebeu, eu vou te ajudar aqui. O primeiro momento dele está no versículo de número 1 a 9. Asaf estava no seu momento, como o pessoal fala aí, de angústia, de depressão, de tormenta, e olhando para um lado, olhando para o outro, não via solução. E ele clama a Deus, ele é bem claro em dizer isso aqui, e no que ele clama a Deus, você percebe nitidamente que a princípio Deus não fala. Se eu terminasse o salmo no versículo 10, nós saíamos daqui pensando, concluindo, afirmando que Deus não age mais, ou ele faz distinção entre pessoas,
em que para com alguns ele age e para com outros ele esquece. Em que Deus, ele propositalmente se esquece da gente. Que Deus, muitas das vezes, ele ignora o nosso problema, finge que nada está acontecendo e vira as costas para a gente. Se eu fizesse isso, eu estaria fechando o Salmo do versículo 10. Mas você sabe que a palavra de Deus ela é completa, ela não pode deixar nenhum vazio. E ele continua. Bom, já que isso é assim, versículo 10 ele conclui a sua tese. O seu problema. Deus não age mais na minha vida. Você percebeu isso ou não? Se não, a gente lê de novo. Vê lá no versículo 10. Ele declara, ele medita, ele declara com todas as letras que não precisa nem de interpretação, né? Precisa? Não, né? A razão da minha dor, o motivo, a causa, a consequência, sei lá, da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Fechei. Concluí. Deus me abandonou. Aí vem o terceiro momento. Então, já que é assim, vamos meditar. E então vem versículos de 10 a 20, enquanto nesses versículos ele diz, vou então me recordar dos feitos de Deus, já que é assim, ele esqueceu de mim, pelo menos eu vou me consolar no que ele fez no passado. Vou ver aqui. Então, Deus guiou, Deus fez, Deus libertou, Deus conduziu, Deus age, o mundo, Deus transforma as águas, as nuvens, e Deus age de forma grandiosa e tal. Deus é poderoso. Ele fecha o Salmo no versículo 20, dizendo, nesses versículos 10 a 20, lições maravilhosas para nós. E é justamente aí que a gente vai pegar o porquê de Deus agir como age nas nossas vidas. E por que você e eu temos momentos de crise, de princípio de Deus me abandonou, de ideia desse tipo, né? Veja comigo então no versículo 10. Volte de novo no versículo 10 e olhe atentamente aqui a afirmativa dele. Deus não. E ele escreveu. Deus não age mais. Ele afirma com todas as letras. Deus não age mais. Ok? Se eu, como eu falei, terminasse aqui, sairíamos aqui dizendo que há uma contradição na Bíblia. Qual a contradição? Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Leia comigo Mateus, capítulo 1, versículo de 2 a 4. Tiago, Mateus, desculpa. Tiago. Meus irmãos, olha só o que Tiago está dizendo. Meus irmãos, considerem o motivo de grande alegria o quê? O fato de passarem por diversas provações. O que é provações, irmãos? Dificuldade. E ele está dizendo para você e para mim o seguinte: você fique contente, alegre, encha-se de gozo, porque vocês passam por diversas dificuldades. Ok? E ele continua dizendo no versículo 3. Olha só. Assim vocês saberão que a prova, a dificuldade, a luta, né, produz o quê? Perseverança. O que é perseverança? Não desanimar, ser insistente, manter o foco, vamos embora, né? É assim mesmo, continuidade, né? O primeiro problema é que faz com que eu pare, então vamos à frente. E aí ele continua no versículo 4 dizendo coisas agora importantes, não que 2 e 3 não sejam, mas uns detalhes importantes. Ele diz aqui que no versículo 4 que, no entanto, a perseverança, ou seja, vamos embora para frente, vamos continuar, é assim mesmo, né? Estamos juntos nessa. Faz o quê? Deve ter ação
completa. Quando eu leio deve ter ação completa, eu lá no grego, eu leio assim, deve ser perfeita. É uma tarefa que tem que ser executada perfeitamente. Ou, em outras palavras, ele está dizendo para você que aquela ação ali, aquela tarefa, aquele efeito que tem que acontecer em você, ele tem que ser de forma perfeita. Ação completa. Então, se você passa para com que você seja aperfeiçoado, para que você possa crescer. E essa ação não é mais ou menos, não é talvez um pouco, ou talvez alguma coisa. É o que Deus estabeleceu para que você chegue a um lugar. Qual lugar? A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. A palavra aí, perfeitos, é a mesma anterior, com completa, que ele quer dizer também, tem a mesma definição, como adultos, maduros. Crescer. Aprenda, cresça, evolua, fortifique-se. Não haja mais como criança. Haja como maduros, racionais, que pensam antes de agir, que falam o que pensam, meditam, sem nenhuma atitude precipitada, porque você agora é uma pessoa que está consciente do que você está falando. E quando ele diz ainda íntegros, ele quer dizer sem mancha, sem culpa ou sem pecado. É o objetivo das tribulações. Você crescer, amadurecer, aperfeiçoando-se e com isso não mais pecando. A enfermidade chamada pecado vai sendo tratada até que você, no finalzinho, lhes falte nada. Ou seja, não falte nada na sua vida. Em outras palavras, você não fique para trás. Não fique para trás. No exército, numa batalha, por exemplo, quando você vê um quartel, né, uma tropa, um batalhão indo à luta, eles se preocupam sempre com um detalhe, cada soldado. Qual a preocupação deles? Ninguém pode ficar para trás. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que conduzi-lo. O pessoal chama de canga, né? De canga no exército, né, Dalton? Canga. É. Alguns aqui que são militares, sabem o que é isso, né? André, né? Nem lembra mais disso, né? É o canga. É aquele que é teu companheiro. É aquele que você vai vigiá-lo. É aquele que você vai cuidar dele. É aquele que, se tropeçar, você tem que dar a mão para levantar e carregar até muitas das vezes a mochila dele, que não é nada leve. Quem já fez isso sabe como é que é, né? Hã? Ele, o armamento dele, mas olha, as coisas dele. E que não é nada leve, diga-se de passagem, né? Só sabe quem passou por isso. Então, canga, então. É o canga. Né? Então, veja, é essa ideia. Você passa o que passa para que você cresça, amadureça, fortifique-se, não peque mais e não fique para trás. Esse é o objetivo de Deus nas nossas vidas. Então, quando Asaf diz, Deus não age mais, não, ele está sim agindo. Veja o versículo, voltando lá no Salmo de número 11 e 17, 11 e 12. Olha o que ele afirma aqui no versículos 11 e 12, quando ele medita, para meditar nos feitos de Deus. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos.
Então eu chego à conclusão de que Deus, mesmo quando você acha que Ele não está agindo, Ele está agindo para você crescer e amadurecer. E, além disso, Ele quer que você pare para refletir os feitos de Deus. Não é isso que ele está dizendo? Meditarei, refletirei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Todos os teus feitos. Não é isso que ele quer? Né? E o que é refletir? Ou meditar? Hã? Meditar, pensar, refletir, pensar. Mas a palavra refletir também tem um outro sentido, não tem? Qual outro sentido que a palavra refletir tem? Não. Quando você vai... Hã? Espelhar. Só podia ser meu pai mesmo, né? Espelhar. Estou brincando, está todo mundo aqui. Né? Espelhar. Se você ler comigo agora sim, Mateus capítulo 5, versículo 16, olha o que Jesus Cristo está dizendo para você. Lá naquele momento do sermão em que Jesus Cristo fala sobre as bem-aventuranças. Olha o que ele diz. Da mesma forma, faça o quê? O que você tem que fazer? Brilhar. Da mesma forma, brilhe a luz de quem? Hã? A luz de vocês. Eu, você, nós. Brilhe a luz de cada um aqui. Diante de quem? Para que eles vejam o quê? As boas obras de quem? Não, a primeira pergunta, de quem são as obras? Minha. Vejam as suas obras. Suas boas obras. É a sua obra. É o seu trabalho. É o que você tem que refletir para o outro. É o que você tem que passar daquilo que você faz. Lembram de novo? Jesus Cristo está concluindo aqui o sermão das bem-aventuranças. Se você dá uma olhadinha lá como quem não quer nada, dá uma olhadinha lá em cima, você vai ver bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os que se alegram, bem-aventurado. Nós, inclusive, já estudamos aqui um tempo atrás todas essas bem-aventuranças, né? E vimos que é realmente um trabalho difícil de ser feito, porque muitas das coisas ali gera aqui um esforço pessoal, um esforço realmente de fazer uma coisa que o mundo muitas das vezes não ensina e luta para que a gente também não faça. Então, quando Jesus Cristo diz, você e eu temos que refletir aquilo que Deus quer em nossas vidas, para que o mundo nos veja e assim venha a glorificar a Deus, é exatamente isso que o Zaf estava pensando. Vou meditar, vou pensar, vou refletir aquilo que Deus fez. Porque quando você reflete, quando você medita aquilo que Deus fez na sua vida e o que Ele tem feito e com certeza fará na sua vida, quando você para pensar nesse ponto, você vai automaticamente viver praticando essas boas obras e com isso o mundo vai ver em você Deus. Até porque a luz que brilha em mim, ela vem de onde? De Deus. Eu não tenho luz própria. Mas a luz que está em mim tem que refletir. E essa luz é Deus, é Jesus Cristo. Então eu tenho que fazer com que o mundo vejam, as pessoas vejam, aquilo que ele fez em mim. Foi o que Exato fez. Vou meditar, pelo menos isso aí é bom, é refletir, vou pensar. E aí ele vai concluir outra coisa. Veja no versículo 13 lá de Salmo, voltando lá ao versículo 13 de Salmo. Olha o que ele vai dizer para a gente aí. Voltando lá ao versículo 13 de Salmo. Os teus caminhos, ó Deus, são santos, perfeitos. Os teus caminhos são santos, perfeitos. Aí ele coloca, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, a mesma coisa que o profeta Isaías disse no capítulo 64, no versículo 4.
Em outras palavras, Asaf está dizendo exatamente a mesma coisa que diz lá em Isaías 64, versículo 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, os olhos, nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Ele vai concluir isso. Asaf vai chegar à conclusão de que, olha, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Mesmo quando parece não estar agindo, ele age. A função dessa ação dele é para que eu venha e reflita, mostre ao mundo esse Deus que age na minha vida. Esse Deus maravilhoso que não me abandona. Até porque, como ele disse, não existe ninguém, em outras palavras, que faz o que Deus fez, e faz e fará em nossas vidas. Não existe. Não tem olho, ninguém viu, não tem ouvido, ninguém ouviu, não tem nada que possa trazer essa segurança para nossas vidas. Não há outro Deus. Agora, o interessante desse versículo de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, trabalha por quem ou para quem? Deus trabalha para quem? Para aqueles que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor, que não se abala. Aquele que confia no Senhor pode passar uma noite acordado? Pode. Vai perder tempo. Tudo bem, porque não vai resolver o problema, né? Às vezes a pessoa passa a noite toda acordada. Senhor, tem misericórdia de mim. Vai perder tempo porque não é assim que funciona. Né? Deixa Deus agir. Porque Deus trabalha. Ele não vai trabalhar. Ou ele trabalhou lá atrás e nos esqueceu. Não, Deus trabalha. Ele trabalha para aqueles que esperam ou confiam nele. Você confia em Deus? Aí você que responde, não sou eu. Você que tem que responder. E o que é confiar em Deus? O que é descansar em Deus? Você sabe o que é confiar em Deus, descansar em Deus? Você sabe? Eu confio no Senhor. Tá. Mas o que você faz ou demonstra, né, que realmente confia em Deus? Sentar lá no quarto, esperar que Deus vai mandar tudo assim do céu pra gente? É assim que funciona? Né? Dependência total. Né? Dependência total. Agora, eu queria chamar a atenção para esse detalhe. O que é dependência total? O que é depender total? Totalmente de Deus. Porque a gente fala, eu tenho certeza que todos aqui falam, inclusive eu, confiam no Senhor. Mas é interessante, e você não vai ver que eu estou mentindo. No primeiro problema, o que a gente faz? Primeiro problema. Desespero. Primeiro problema. Claro que a gente vai sentar, Deus vai mandar um anjo para apagar o fogo. Não é assim que funciona. A gente faz a nossa parte. Mas a gente se desespera. Mas por que isso aconteceu? Senhor, eu não sei, ué. Mas eu sei que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Eu posso não gostar daquele momento, daquela ação, daquela situação. Tudo bem, você tem direito até de não gostar. Mas eu não posso deixar de crer que Deus está agindo. Eu sentei ali, o Dalton pegou meu tênis aqui. Tá branquinho. Meu cabelo ficou até mais branco hoje. Olha que bacana. Fiz luzes sem pagar nada. Né? É o pó do negócio lá. Deixa isso pra lá, a gente limpa depois. Né? Deixa pra lá. Por que aconteceu isso? Eu sei lá. Eu sei que Deus trabalha. Para o meu bem e para o seu bem. Vou esquentar, arrancar os cabelos por causa disso. Coitado, vai ficar careca assim em tempo. Desnecessariamente. Faça a sua parte, mas saiba que Deus sempre faz a dele. Ok?
E aí ele conclui, olha só, ele vai partir agora para os versículos afim, né, os últimos, 14 a 19. Ele começa, olha só o que Deus fez. Ele é terra, ele conduziu, ele libertou, ele fez aquilo outro, ele age, as águas, ele começa a dar uma lista de ação de Deus na vida dos seus antepassados. É uma lista enorme. E aí vamos entender essa lista linda e maravilhosa com Jeremias 33, versículos de número 1 a 3. Olha o que o profeta Jeremias diz. Clame a mim. Esse texto é contraditório com o que ele acabou que Deus, ele clama e não responde? É contraditório? Opa, achei uma contradição na Bíblia. Bateu. É assim? Não, não é assim. Clama a mim e eu responderei. A resposta sempre será sim, não, espere. E esse espere muitas das vezes é em forma de silêncio. Silêncio. Deus não está falando, calma. Ele vai falar um dia. Deus sempre vai falar. Está escrito aí. Clame a mim e eu vou te responder. Veja, a resposta aqui não é o clamor ao necessariamente dizer assim, o que eu quero que aconteça. Às vezes vocês fazem um pouco de confusão. Não, Deus disse que se eu clamar a Deus, Ele vai me responder. Ele vai dar o que eu preciso. Ótimo. Eu preciso de um carro. De preferência, 0 km, automático, 2.0, né? E que se bobear, eu posso até andar na água. No Rio de Janeiro chove pra caramba, né? Enche. São Paulo também não fica atrás. Né? Anda na água, não vou ter problema nenhum. Senhor, estou clamando a ti, manda um carro para mim. Vai funcionar? Eu acho que Deus vai rir da tua cara, isso sim. Coitado. Sabe o que está pedindo, né? Sabe de nada. Não é assim que funciona. Quando você clamar a Deus, Ele vai te responder. Clame a mim e responder-te-ei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele vai te falar, gente. Fique tranquilo. No versículo 2 desse mesmo texto, ele diz uma coisa interessante. Olha só. No versículo 2 desse mesmo texto. Assim diz o... Repare a expressão inicial deste versículo. Assim diz o Senhor que fez a terra. O Senhor que a formou e afirmou. O seu nome é... 3 vezes ele repete a expressão hebraica conhecida como Jeová. É Ioá, né? Em hebraico. E a palavra Jeová, em bom português, significa aquele que existe. 3 vezes ele está dizendo para você e para mim, eu existo, eu estou aqui, eu sei tudo, eu não preciso de nada, não preciso de nada. Na filosofia nós temos um princípio, né, quem já estudou filosofia sabe, o princípio do a ser. Você já ouviu falar isso? Você tem o ser e tem o a ser. A filosofia é o seguinte, ser, o que é o ser? Ser é aquele que não depende de nada. Você é um ser? Tudo bem, eu sou um ser. Mas você depende de alguma coisa. Então você não é um ser, você é um a ser. Você precisa de alguma coisa para continuar existindo e vivendo. Deus, ele diz, eu sou. Não precisa de mais nada. Ele é. E até hoje o judeu não conjuga o verbo na primeira pessoa, né? Eu sou, eu vou, eu... Não conjuga essa... eu nem sei como é que eles falam lá, porque esse nome é de Deus. O eu sou. Eu sou. Ego ebi, em grego. Eu sou. Quando Jesus Cristo vai andando pelo mar e vê os discípulos lá apavorados, remando, né? Ele de longe, quando o pessoal grita, é fantasma. Qual é a resposta dele? Quem sabe o texto? Hã? Não tenho medo.
A tradução no português está sou eu, mas no grego está eu sou. Tem diferença? Sou eu para eu sou? Isso aí. Tem muita diferença. Eu sou. Ele está dizendo, eu sou Deus. Né? Não é sou eu, não. Sou eu, Jesus. Não, ele está dizendo, eu sou. Ele está usando o nome de Deus ali. Não tenho medo. Eu sou Deus. Estou aqui. Aí depois que ele entra lá, aquela conversa com Pedro, ele diz para Pedro, homem de pouca fé. Por quê? Duvidasse do quê? Da presença dele, de Deus presente na vida dele. E estende as mãos a Pedro. E muitas das vezes nós somos esse Pedro que estamos afundando. Ele estende a mão e diz para você o seguinte, não tenha medo, eu existo, eu estou aqui, sou presente, eu vou agir. E aí o versículo 20 desse salmo fecha dizendo o seguinte, o poema fica lindo, né? Agora é completo, né? Olha o que Asaf fecha. O Senhor, Salmo 77, 77, versículo 20. Ele diz aqui, olha a conclusão linda que ele coloca para você e para mim. Salmo 77, 20. Guiaste o teu povo. Olha o detalhe aqui das palavras. Como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Esse Deus maravilhoso nos guia, porque nós somos seu povo, pela mão. Ele pega você pela mão. Né? Ele pega você pela mão. Quando eu estava estudando esse salmo, eu me lembrei de um negócio que aconteceu sexta-feira, não, foi sábado, foi ontem mesmo, né? A irmã Lucia falou assim, cadê o Israel? Ele sumiu, eu tenho que botar o piano lá em cima. O piano é um pequenininho, eletrônico, então é mais leve do que esse negócio aí, né? Mesmo assim precisou de 6 homens. Né, Bruno? Cadê o Israel? Cadê o Israel? Eu falei assim, calma que eu vou achar ele. Peguei ele, Israel, vem cá, meu filho. Agarrei a mão dele e vim com ele assim agarrado, até chegar lá. Você viu isso? Está aqui ele. O que eu fiz ali? Eu conduzi-o até o local definido, estabelecido, concluí ali, levando ele pela mão. É isso que Deus quer fazer com a gente. E ele conclui isso. O Senhor, o Deus presente, o Deus que existe, o Deus que age, mesmo quando você acha que não, sempre para nosso bem, ele vai te pegar pela mão, se você permitir, e vai te conduzir, agora sim, ao Salmo 23. E eu queria que todos lessem comigo o Salmo de número 23, que eu tenho certeza que você conhece de cor e salteado. Mas eu não queria que você lesse ele de cor e salteado. Pense nas palavras. Leia pensando em cada palavra desse salmo. Vamos juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você leu com atenção? Só quero destacar 3 coisas nesse salmo, para a gente concluir. O Senhor é meu pastor e nada
A palavra melhor hebraica usada é de nada terei falta. É uma afirmativa. Ele não está conjecturando. Talvez eu não tenha, quem saiba, não sei, dependendo. Não. O Senhor, aquele que tem ele como pastor, de nada você terá falta. Ainda que, é a segunda coisa, eu ande pelo vale da morte, é assim que está escrito? É sombra. Sombra não faz mal a ninguém. Sombra de um leão morde alguém? Hã? A sombra de um leão morde alguém? A sombra de algum bicho perigoso morde alguém? É sombra. Mas que fosse o vale da morte, que fosse realmente algo terrível, o Senhor faz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor faz o quê? Está comigo. Ele não nos abandona. Mesmo que haja uma possibilidade, ele está comigo. Porque a vara e o cajado de Deus, e olhe que são instrumentos não muito delicados, quando ele diz vara, é um objeto que o pastor usava para bater muitas das vezes nas ovelhinhas rebeldes, para botá-las no caminho certo, né? E a gente fica achando que Deus não nos castiga, ele castiga assim, né? Mas veja, essa vara é para consolo, não é para nos torturar. E o seu, além da vara, cajado, que era um instrumento que tinha uma coisa meio redonda na sua ponta, que era para muitas das vezes resgatar a sua ovelha quando ela caía em algum buraco, ou de algum animal, tinha que resgatá-la e metia aquele negócio no pescoço do bicho e puxava a ovelha. Não é um objeto gostoso de se usar, talvez, na perspectiva da ovelha, né? Mas veja, são instrumentos que trazem para mim e para você o quê? Consolo. E a terceira e última coisa é que ele e eu habitaremos por longos dias. Aonde? Na casa do Senhor. Então, Asaf chega ao final dizendo assim, Deus está agindo, sabia? Eu estou aqui desesperado, sem dormir, à toa. Né? Deixa Deus agir. Então, irmãos, fechemos como o Asaf falou. Né? E o próprio Davi, que foi a quem o rei Deus usou para escolher Asaf, que escreveu, além desse Salmo 77, outros poucos salmos, né? Se me falha a memória, 53 e alguns outros lá, né? Para quê? Para que você se lembrasse hoje de que você tem um Deus. Afinal de contas, você teme ou não esse Deus maravilhoso? Se você teme, fique tranquilo, porque Deus, ele está presente todos os dias, nos conduzindo, mesmo que haja empecilhos, dificuldades, mesmo que haja paredes, né, buracos, nesse caminho que nós trilhamos no dia a dia, mesmo que alguns foguinhos possam acontecer na vida da gente, né? Mas sabendo que Deus está no controle de todas as nossas vidas, em tudo. Então descanse no Senhor. E vamos cantar, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Deus possa abençoar os irmãos. Infelizmente hoje não teremos o almoço, né? Mas com certeza, quem sabe semana que vem teremos, né? E quem quiser participar da limpeza da cantina, está lá. Pode ir lá à vontade. Né? Não vão reclamar, não. Né? Mansanda ali está aqui com a Mansanda, né, Mansanda? A expressão foi boa, né? Agora está ótimo, né? Está rindo e tudo lá. Coisa linda. Deus abençoe.